Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à entrevista do Imagens Cast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manu. E antes da gente apresentar o nosso convidado, que já é da casa, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, nos siga nas redes sociais. Se quiser e puder contribuir com o trabalho via Pix, e considere se tornar membro aqui do canal. Nosso convidado está lançando um documentário sobre o Angels Cry, ele que vai estrear no dia 3 de novembro, e também está lançando a segunda parte do documentário do André Matos. A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso também. Vocês já sabem de quem se trata, Anderson Bellini, sempre um prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Manu, mais uma vez aqui, Imagens sempre com a gente aí, sempre tem uma novidade, eu corro para contar pro Manu, e ele, vou fazer uma entrevista, vamos fazer uma entrevista, então vamos contar um pouco mais detalhado sobre essa novidade aí. Pô, obrigado aí pelo espaço sempre da gente poder contar essas novidades aí, que eu acho que o público aí do Imagens sempre gosta de ouvir esse tipo de novidade. Então vamos direto ao assunto. Cara, assim, me surpreendeu quando você mandou a mensagem e falou que estava fazendo um documentário do Angels Cry. Claro, assim, eu tive a oportunidade de assistir a parte 2 do documentário do André Matos, aliás, parabéns, fiquei muito satisfeito com o que eu vi, mas, como bom fã da banda, como bom fã do André, aqueles detalhes, aquela coisa mais detalhada, eu fiquei com o sentimento de que talvez o Anderson tivesse algum material que ele não conseguiu botar tudo que ele queria, e talvez ele tivesse um material extra. Esse material extra é o suficiente para se fazer um documentário do Angels Cry, então fala pra gente como é que surgiu a ideia de fazer o documentário e o que o fã pode esperar a respeito disso. Bom, eu falo que uniu o útil ao agradável, né? Porque eu tava montando os bônus pro DVD, né, do episódio 2, que a gente mandou pra fazer lá fora, né? Que infelizmente aqui no Brasil não se fabrica mais DVD, mas eu tava montando aqui os bônus, eu falei pra galera, eu prometi pra galera que esse episódio é o episódio que mais teria bônus, né? Então, falei, bom, deixa eu selecionar bem esses bônus, porque tinha muito material, cara. Então, dessa época, né, do começo dos anos 90 até lá, comecinho dos anos 2000, tinha muita coisa. Então eu falei, pô, deixa eu selecionar bem esses bônus, cara, e tudo que aparecia, a maioria das coisas, eram coisas justamente do Angels Cry. E aí eu falei, putz, cara, isso daqui daria um documentário, né? Com certeza daria pra fazer só um documentário só sobre a gravação do Angels Cry, né? E, cara, isso um mês atrás, mais ou menos um mês e meio atrás, quando eu tava separando esse material pro DVD, pro bônus do DVD. E aí, cara, putz, chegou mais ou menos lá pelo dia, perto do dia 3 de outubro, eu falei, putz, daqui um mês, o Angels Cry faz 30 anos, né, cara? O que eu vou fazer, né, pro Angels Cry, né? Vou fazer uma live. O pessoal pediu muito pra gente fazer uma live sobre o Angels Cry, mas, pô, fazer uma live, mas teria que chamar as pessoas envolvidas, né? O Rafael, no dia do lançamento do Angels Cry é o dia do lançamento do disco novo do Angra, né? No dia 3 de novembro, né? O Secrets of Pain sai no dia 3, inclusive tem um show de lançamento no DirecTV, não, agora chama DirecTV, não, Tokyo Marine. Putz, eu confundo o nome das casas. Aqui as casas mudam de nome muito aqui em São Paulo, então eu confundo um pouco. Mas no Tokyo Marine. E aí, eu falei, o Rafael vai estar envolvido com o show, com o lançamento do disco e tudo mais. E, pô, o Kiko, cara, tá afastado do Megadeth, né? Por algum problema pessoal, o cara não vai dar entrevista e falar sobre, né, um assunto e tal. O cara tá focado lá na família dele e tudo mais. Os outros dois não quiseram participar do documentário, então muito provavelmente também não participariam dessa live. Então eu falei, uma live vai ficar difícil, né, cara? Fazer algo né, só comigo ou com mais alguma pessoa. Então eu pensei, falei, cara, eu acho que, pô, aquela ideia que eu falei que daria um documentário do Angels Cry só com as cenas deletadas do filme, falei, cara, deixa eu ver esse material, né? E aí eu comecei a reouvir as entrevistas, mais de 100 entrevistas que a gente tinha pro filme, né? Eu comecei a reouvir porque eu montei o segundo episódio 2 anos atrás, né, cara? Então eu não lembrava bem mais das entrevistas completas. Muita coisa já tinha ficado de fora porque era muito específica. Eu falei, puta, o que será que aquele cara falou? Eu lembro que ele falou uma coisa muito específica do Angels Cry, que eu tirei do filme. Eu nem coloquei em bônus, nem nada. Nem numa primeira versão do filme eu coloquei, porque era muito específico. Deixa eu lá ouvir. Aí eu comecei a ouvir as entrevistas, pô, do Kiko, do Rafael, do Marco Antunes, do André Bastos, e de pessoas que estavam envolvidas ali na produção e tudo mais.
Falei, nossa, cara, pô, isso aqui é muito legal, cara. Pô, tudo bem, no filme do André Matos, que fala da vida do André Matos, talvez isso não caberia, mas para um documentário sobre o Angels Cry, que é o que eu pensei que dava para fazer, só com aquelas cenas deletadas da primeira versão, cara, dá para colocar isso aqui junto e fazer um documentário sim. Aí eu fui colocando, cara, colocando. Daqui a pouco eu tava com, tipo, 1h30 de vídeo compilado, né? Falei, cara, dá um documentário. Então tá aí meu presente pros fãs de comemoração de 30 anos do Angels Cry, cara. Vou correr nesse um mês, né? Um mês pra editar um documentário. Tudo bem que já tava as coisas muito bem organizadas já, mas correndo um mês, aí tô dormindo super pouco essas últimas semanas para editar esse documentário. E no dia 3 de novembro, que o Angels Cry faz 30 anos, né? A gente colocar algo imersivo para as pessoas que gostam tanto desse disco, como eu, né? Que pô, tenho até tatuado o Angels Cry no braço aqui, né? Então, pô, cara, eu gostaria de ter um material tão legal assim, num dia tão significativo de 30 anos de um disco, né? Então foi assim que surgiu a ideia e, pô, eu botei em prática, né? E comecei a trabalhar, e tô trabalhando duro, assim, pra que isso saia. E, pô, cara, vou te falar, muito, muito, muito legal. Não são só as cenas deletadas, né? São as cenas deletadas das deletadas. Então, cara, tá ficando muito legal, cara. Eu terminei a primeira edição essa madrugada, inclusive, que a gente tá gravando aqui. Nessa madrugada que eu terminei a edição mesmo, né? E agora eu tô fazendo os retoques de áudio, retoque de vídeo, colocando os GC, o nome das pessoas e tudo mais. Cara, e pelo que eu já assisti, até dei uma assistida antes da gente entrar aqui, né? Assisti agora de manhã, para poder contar para vocês, assim, tá bem fresco na minha cabeça o que vocês podem esperar do documentário. E, cara, tá muito legal. Para quem quiser assistir, como é que faz? Então, a gente tem adotado recentemente algumas medidas, né? De beneficiar quem nos beneficia, né? Pode parecer, às vezes, não tão justo, mas eu acho que é a maneira mais justa, né? Porque o filme, acho que quem tá caindo de paraquedas ainda, e tem ainda muita gente, o que me assusta é que tem muita gente de paraquedas ainda, as pessoas não entenderam ainda que o filme é um filme independente, que é um filme feito sem nenhum tipo de lei, de governo, de incentivo, ou de patrocinador, de empresa privada, não tem absolutamente nada, cara. É só com a ajuda dos fãs e, né, com uma verba que eu coloquei lá no começo, minha, né? Então, não tem ajuda de nada. E eu acho que é muito injusto, cara, eu não proporcionar para as pessoas que estão nos ajudando, quase tem pessoas que ajudam a gente mensalmente, algo tão diferenciado, algo tão legal, e outras pessoas que entram nos nossos posts do YouTube, nos nossos vídeos, só para descer o pau, só para falar mal, entendeu? E tá lá como inscrito, e tá lá como assiste todos os vídeos, e todos os dias tá descendo o pau. Então, sim, eu acredito que essas pessoas que estão descendo o pau são pessoas que nem contribuem com o filme. Em nada. Nem financeiramente, nem moralmente, nem dando incentivo verbal ou algum incentivo de pô, cara, vai lá, cara, pô, parabéns pelo seu trabalho. Não, ele quer ver o contrário, ele quer ver que a gente desista, que a gente entregue os pontos, entendeu? Então, acho que não é justo esse cara assistir o filme, entendeu? Assistir uma coisa tão especial, assim, que eu tô ralando pra caramba pra fazer, né? Então, eu acho que, pô, é um presente pra quem é fã de verdade, quem tá ajudando, não quem não esteja ajudando, não seja fã, né? Mas acaba sendo uma coisa que acaba sendo injusta, certo? Porque eu não posso ajudar, mas eu sou fã, tal, não sei o quê. Mas é uma forma que a gente achou que, né, fosse a mais justa possível, né? Obviamente que não tem como o fato de eu estar fazendo um filme dessa maneira, né, independente num país tão rico de cultura como o Brasil, que tem dinheiro pra caramba na cultura, já é uma forma injusta. Cara, eu já sou injustiçado, né, o tempo todo. De você ver grandes produções, grandes artistas, sem citar nomes aqui, sendo beneficiado com lei Rouanet, lei não sei o quê, sendo beneficiado que não precisa, cara. Eles já levam público aos seus shows. Já tem público, eles levam multidões. E ainda abocanhar um pedaço dessa lei de incentivo, cara, eu acho muito errado. Então eu já acho injusto, né? Porque eu não sou ninguém, cara. Eu sou o Anderson Bellini, eu sou ninguém, cara. Perto dessas pessoas, entendeu? Então, então a gente tenta fazer sempre, desde o começo, né, Manu? A gente tentou sempre fazer a coisa da maneira mais justa possível. Então, o que a gente fez? A gente
criou um clube de membros, onde a gente já tem colocado um material super exclusivo para esse pessoal, né? Shows completos. Hã? Você tá lá, eu sei que você tá lá. Shows completos. A gente colocou várias cenas deletadas do primeiro episódio, depois que ele foi lançado, né? Obviamente que agora que ele vai sair no streaming, a gente vai colocar várias cenas deletadas também do segundo episódio. Então, acaba sendo um material exclusivo e bacana pro pessoal que nos ajuda. Não que a gente deixou de criar conteúdo pro nosso canal, a gente inclusive colocou umas coisas do Rock Go umas 2 semanas atrás. Eu realmente não tô colocando mais coisas, porque eu tô envolvido, eu sou um só, né? Eu sou uma equipe de um cara só. Então, eu tô fazendo esse documentário, né? E fora o documentário, esse documentário que eu tô trabalhando no Angels Cry, tem o meu trabalho, que é o que paga minhas contas. Pra quem sabe, quem não sabe, eu não ganho dinheiro nenhum com o filme, né? Esse documentário Angels Cry eu tô fazendo e não vou ganhar nada com isso, como o primeiro filme, segundo filme e tudo que faz, não ganho nada. Então, eu preciso trabalhar também. Então, a gente acaba não dando tempo de fazer tanta coisa. Mas a gente, sempre que pode, coloca coisas lá também para o pessoal que não é membro. Mas a gente está dando prioridade hoje para quem nos ajuda. Então, a ideia principal é a gente soltar, né? A gente vai soltar isso para membros do nosso canal. Se você não é membro do nosso canal, só entrar lá no nosso canal no YouTube, aqui no YouTube mesmo, entrar lá e se tornar membro. A gente vai soltar para os membros. Tem 3 categorias de membros, né? Vai do gosto de cada um. A gente vai soltar para os membros Fairy Tail, né? Que é o membro mais o topo, né? Tem mais benefício, né? Então a gente vai soltar para os membros Fairy Tail esse filme na comemoração do disco, né? E fazer uma coisa fechada mesmo, cara. Até porque isso evita muito a pirataria, né? Porque um cara que não dá valor, que não tá batalhando junto com a gente, o cara não vai dar valor pra isso nunca, cara. Então, se eu colocar meio que um negócio aberto, o cara vai lá e vai piratear, vai arrumar um jeito de copiar isso e depois replicar isso e tudo mais. Então, por isso que a gente decidiu fazer isso de uma forma bem fechada, em gratidão aos fãs que nos ajudam, e também uma forma de controlar aí o acesso disso. Quem vai ter acesso disso são pessoas que estão nos ajudando e que tenho certeza que todo mundo que é membro lá em nenhum momento vai querer nos prejudicar. Então, é dessa forma que a pessoa vai poder assistir. E aí eu imagino que muita gente deve se perguntar, mas, poxa, um documentário que foi feito a partir de cenas deletadas, só que aí a gente tem que lembrar essas pessoas que essas cenas foram deletadas primeiro para que o filme se adequasse a uma lógica de lançamento. Segundo, elas foram deletadas no contexto do documentário do André Matos, né? Você está usando elas para fazer um documentário do Angels Cry. E como um diretor, eu acho que o ponto de vista muda bastante, né? Para você editar, para você montar o filme e até para você escolher as cenas. Talvez muitas das cenas que estão nessa parte 2 do documentário do André Matos, você nem utilizasse para fazer um documentário do Angels Cry, porque elas falam sobre a vida do André, né? O documentário do André Matos tem foco na vida dele. O documentário do Angels Cry tem foco no disco. A gente teve muita sorte, né, mano, de todos, não só da banda, quanto os produtores, ou até pessoas que não estavam envolvidas diretamente, que eram de outras bandas, ou jornalistas, ou até fãs, né? A gente teve sorte de todas essas pessoas falarem muito do Angels Cry, né? Foi um assunto que foi muito bem falado, né? Porque o primeiro disco do Angra foi o que lançou a banda, que explodiu a banda no Japão. Para muitos é o disco preferido deles, do Angra. Então, aguçou o cara falar bastante sobre o Angra. Então, ele tinha, como eu falei, bastante material sobre o Angels Cry, né? O André esmiuçou, né, as composições, como ele compôs, como ele se uniu com o Rafael para compor. O Rafael também contou como surgiram algumas músicas. E como você mesmo falou, isso não caberia num documentário do André Matos, né? Porque é um documentário do André e a gente não vai ficar esmiuçando música por música de um disco que é o terceiro disco que o André gravou na vida, né? O primeiro disco do Angra. Não faz muito sentido a gente ficar 1h30 falando só do Angels Cry num filme do André Matos, né? Então, não fazia sentido, é muito específico, é muito para fã. O público que vai ser atingido com o segundo episódio não
não é o mesmo que vai ser atingido com o do documentário, do Angels Cry, que é um nicho muito específico. É o cara que gosta daquele nicho, não é aquele cara que é fanático pelo André Matos, é aquele cara que é fanático pelo André Matos, não. O outro filme, o episódio 2, é pra um cara que, quer conhecer o André Matos, né? E lógico, pros fãs também. Só que o outro é muito específico, o cara que gosta do André Matos, quer saber detalhes do disco, quer saber detalhes das músicas, quer saber como aquelas músicas foram gravadas, o que aconteceu nos bastidores do disco. Então essa foi essa é o diferencial, né? Então, para minha sorte, como eu falei, a gente teve os caras falando bastante sobre Angels Cry, né? Então a gente tem vários depoimentos, obviamente, que não estão no filme. Nós temos pessoas que não estão no episódio 2 falando sobre o Angels Cry nesse documentário do Angels Cry, né? Então tem bastante gente contando sua experiência em ouvir o Angels Cry, quando ouviu a primeira vez, quando ouviu até as demos, quando ouviu a pré-produção do disco, né? Então tem detalhes que, é só para quem é muito fã. É um documentário que não valeria pra gente fazer no cinema, distribuir e tudo mais, porque é muito específico, né? Esse sim, eu acho que é um documentário bem, bem específico, e se você é fã, cara, eu assistindo assim, né, cara, eu falei, nossa, cara, que legal, cara, é um documento, cara, documentário, na verdade, é um documento, cara, um documento de passo a passo de como foi criado, nasceu um disco. Então, é isso. E o quão mais... Para mim ficou bem explicado, ficou muito bem abordado, mas algumas questões como a saída do Marco Antunes da banda, como os problemas com o Charlie Bauer na gravação, de que o Rafael teve dificuldades para gravar, o quão mais esmiuçadas vão ficar essas questões nesse documentário do Angels Cry? Muito mais, muito mais. Detalhes, a gente tem mais o Marcos contando os seus problemas, mais o Charlie contando os problemas que ele estava tendo com o Marco também. Lembrando, mais uma vez, aquele documentário, o que vocês viram numa parte 2, o documentário do André. Então não tinha muito que a gente ficar esmiuçando esses detalhes de problema do produtor com o baterista. Se fosse um problema do produtor com o André, talvez. Aí legal a gente colocar isso bem detalhado, né? Mas com o baterista, a gente colocou uma coisa meio generalizada, né? E foi bem explicado no filme, né? A gente foi cirúrgico, né? Nesse documentário do Angels Cry, a gente foi cirúrgico. Então, tem, a opinião de outros caras sobre aquele processo. Cara, não só esses problemas que a gente mostrou no filme, no episódio 2, a gente tem outros problemas que não foram levantados, né? Como a questão dos direitos autorais, as músicas, né? Como eles dividiam essa coisa dos direitos autorais e como isso lá na frente causou problema na banda, né? Então, a parte... eu compus um pedaço aqui daquela música ali, aquele pedaço ali fui eu que fiz. E aí não me acreditaram, entendeu? Assim, essa música aqui, era de tal pessoa e tal pessoa botou o nome. Então, assim, isso também a gente abordou que, né, a gente achou que num documentário do André Matos, acho que ali alongaria muito, né, se falar muito da coisa de direitos autorais. A gente até vai falar disso no terceiro episódio, numa outra situação, mas tão específico assim com as músicas do Angels Cry, que inclusive o Marco está envolvido nisso também, de coisa com direitos autorais, a gente pôde falar num documentário específico do Angels Cry, né? E, e tem todo o perrengue que eles passaram lá na Alemanha, né? O pessoal acha que eles foram para a Alemanha no esquema, né, Hollywood, né? Tô indo gravar na Alemanha aqui, vou ficar no hotel 5 estrelas, vão vir de limousine e buscar. Não foi nada disso, né? Então, no próprio filme a gente deu uma pincelada no que foi. E aqui a gente tem detalhado, né? Eles detalhando o perrengue que eles passaram, as dificuldades que eles tinham de dormir naquela pensão, de acordar e de ir pro estúdio. Eu tô tentando aqui, tô gaguejando um pouco, eu tô querendo dar spoilers aqui. Então, cara, é muito legal você ver, né? Porque ali a história de um disco e a história do começo de uma banda, né? São duas coisas juntas. Você vê que não era tudo as mil maravilhas, né? Eu, quando era moleque, que vi os caras indo lá pra fora, depois que gravaram aquelas músicas que eu ouvia na demo, cara, eu achava que era exatamente isso que eles contam, que os caras estavam indo e, né, agora sim, a banda explodiu, agora são rockstars. Nada disso, cara.
Nada disso, foi um perrengue absurdo. Contam esses conflitos que a banda teve com o produtor, né? O porquê teve isso. Dão possibilidades de outros produtores, o que poderia ter ficado Angels Cry se fosse feito por outras pessoas, né? Então, cara, é bem um documento. É um documento mesmo, cara. É bem esmiuçado, cara. Não é nada genérico, cara. Eu coloquei cada detalhezinho, assim, absurdo. Se você achou detalhado o episódio 2, cara, você vai assistir o documentário do Angels Cry, você vai ver o que é detalhe do Angels Cry. Obviamente que a gente não vai falar da turnê do Angels Cry, obviamente que a gente não vai falar como entrou um cara e saiu outro, por que entrou um e entrou outro, né? Não vamos contar isso, que isso faz parte da história, né? Do Angra e do André, né? Então isso já tá no filme. Então, obviamente que a gente não vai falar sobre esses detalhes fora da esfera Angels Cry, né? Então, é tudo relacionado com a gravação do disco, com a capa do disco, como ela foi feita, em mais detalhes, né? O Torquato, que é o designer que fez a capa, ele conta em detalhes o que o André pediu para ele, o que eles combinaram juntos, né? O que a banda interferiu ali naquela capa, entendeu? Então a gente foi bem esmiuçado, como eu te falei, desde lá do surgimento, né? Do André, assim, desde do antes até, né? Desde do conflito que teve entre o Viper e o Angra, né? No começo. Então a gente começa o filme com esse conflito, né? Porque, não quero dar spoilers aqui, mas, teve um conflito forte na época, né? De o Viper achar que o Angra tava roubando a ideia deles. Então, tem isso muito esmiuçado, a versão do Viper, a versão do André sobre isso, né? Por que foi feito dessa forma, a versão de cada um. Então, a gente começa o filme, né? No embrião, ali, no embrião do Angels Cry, né? De como os conflitos que eles tiveram bem antes do disco até existir, né? Então, puta, cara, é bem legal, cara, é bem legal. Depois da exibição desse documentário, você pretende comercializar ele, manter ele disponível para os membros? Qual que vai ser o futuro desse documentário? Então, a gente... Vamos ver o que a galera acha, né? Vamos ver o que a galera acha. Lembrando, né? Pô, o filme não tem registro nenhum, né, cara? Não deu pra gente fazer nada disso. É como se fosse um vídeo do nosso canal, nós estamos fazendo, né? Então a gente, obviamente, não pode lançar num circuito nacional, a gente não pode... né, a gente vai colocar ali algumas exibições, né, para o pessoal poder assistir, né? E dependendo de que, né... Não pensei nisso, pra te falar, Manu, porque o que eu pensei era comemorar 30 anos do Angels Cry, né? Fazer um vídeo legal para comemorar 30 anos do Angels Cry, que virou um documentário, um mini documentário, digamos assim. Então, cara, sim, se o pessoal gostar, falar, puta, cara, vamos fazer isso, quem sabe, a gente te lança isso sim, você não tem problema nenhum de lançar no streaming ou no nosso canal mesmo, mas primeiro a gente vai ter que fazer todo o registro e tudo mais. Então, essa é mais uma preocupação nossa de mostrar só para um público específico dentro do nosso canal, porque o filme, né, a gente não tem, não é um registro, não é um filme com a complexidade total que a gente tem no Maestro do Rock, né, que são os três. Mas para membros, vocês não precisam desse registro? Então, porque tá sendo um negócio meio que mostrado, né? Vai ser um negócio exibido, né? E não vai ficar lá. Então, assim, teoricamente precisaria, né? Se a gente for falar pelo certo, correto, seria ter, até pra gente se proteger, né? Pra ninguém usar isso de uma forma indevida, né? Mas, cara, a gente tá fazendo pelos fãs, cara. Lógico, a gente vai botar marca d'água nas imagens e tudo mais, para proteger as nossas imagens e tudo mais. Então, mas se a gente quiser distribuir isso, né, de uma forma legal e até monetizar isso e né, converter algum valor desse filme para o filme principal, né, a gente tem que fazer da forma correta, né? A gente tem que ir lá, registrar, tem que deixar ele certinho no Ancine e tudo mais. Então,
A ideia é mostrar. É como assim, cara, tivesse chamado as pessoas para vir na minha casa assistir cenas que eles não viram. Entendeu? Assim. Então eu tô mais ou menos nessa pegada, cara. Eu vou abrir no canal lá, olha aqui, ó, assistam isso daqui, que é um especial sobre o Angels Cry, que é material deletado do nosso filme, entendeu? Então, para se comercializar e para se fazer um DVD ou para jogar numa plataforma de streaming, o pessoal alugar e o negócio ficar permanente no nosso canal, a gente vai fazer todos os registros, caso, né, obviamente as pessoas queiram isso e acham que ficou legal, vamos fazer. Cara, o principal objetivo hoje é comemorar 30 anos do Angels Cry e mostrar pro pessoal, e o pessoal, meu, assistir um negócio legal. Esse é o objetivo, entendeu? Não tem nada muito burocrático nisso, né? Mas se precisar fazer a burocracia para lançar oficial, claro, vamos fazer, né? Se o pessoal pedir, vamos lá. Existe o intuito e existe material suficiente para que sejam feitos os documentários do Holy Land e do Fireworks? Sim, também temos, principalmente do Fireworks, né? Tem bastante coisa, bastante material, porque foi bem, teve bastante conflito naquela época, não tanto, né, da forma que foi no Angels Cry, mas, que era uma coisa com um produtor, mas ali no Angels Cry, no Fireworks, foi uma coisa mais dentro da banda, né? Foi interno dentro da banda. Então, tem bastante coisas de composições, né, como o André compôs algumas músicas, tem um lance da Fairy Tail, né, que era para entrar no disco e tudo mais. Então, sim, tem. Já me perguntaram isso, inclusive, se eu pretendo lançar. Sim, quando os discos fizerem 30 anos. O Angra está produzindo um documentário, né, acho que é com o Antônio. Vocês chegaram a conversar sobre, ele sabe do material que você tem à sua disposição? Vocês já chegaram a conversar sobre, sei lá, a possibilidade de talvez material que você não utilizou passar para esse documentário do Angra? Isso é uma pergunta meio hipotética minha, eu não sei qual que é a possibilidade disso, mas não custa nada perguntar. Cara, o Antoine é um cara muito legal, né? É um amigo meu, um cara francês que tá sempre aqui no Brasil, a gente sempre se encontra, cara. Eu adoro ele, cara. É um cara muito, muito, muito legal, né? Quando ele começou a fazer, teve essa ideia de fazer o documentário do Angra, que eu já tava fazendo do André, ele entrou em contato comigo e cara, ele me ajudou muito. Inclusive, o Olivier Garnier, que é um dos empresários do Viper, lá francês, que foi até responsável por Angra não quebrar, lá na época do Fireworks, mesmo antes do Fireworks, né? Então, cara, ele que foi lá gravar com o Olivier pra mim, cara, lá na França. Foi ele que pegou a câmera dele, o equipamento dele, e foi lá gravar pra mim, ele mesmo já fazendo um documentário do Angra, né? Então, ele fez específico pra mim, né? Então, é um cara que veio pro Brasil, assistiu estava aqui no Brasil durante o lançamento do primeiro filme, lá no Teatro Municipal ele foi, né, até fez umas imagens pra mim lá, o cara é um cara muito legal, cara. E a gente conversou, sim, bastante sobre o material que eu tenho. Eu passei uma lista de bootlegs que eu tenho, de entrevistas que eu tenho, que tem catalogado, né, que são arquivo pessoal meu, né. Óbvio, o que eu recebi do mundo inteiro para fazer esse documentário, a gente recebeu fitas, arquivos, pendrives, do mundo inteiro, né? Isso eu não tenho catalogado, obviamente, né? Não tive tempo de de catalogar isso. Mas eu tenho a minha coleção pessoal de bootlegs, de vídeo, de entrevista, de gravação de TV, tá? Eu tinha isso tudo catalogado, né? Então eu passei para ele ficou doido. Cara, não sei o que, esse material, cara, eu também não quero tirar de você e botar no meu. Eu falei, não, cara, tudo que eu tenho aqui, o que você precisar, eu te mando. Falei pra ele, não é porque eu usei no meu que você não pode usar no teu. Ou eu pretendo usar no meu, então não vou dar pra... Não existe isso, cara. Né? Então, assim, é tudo pra um bem comum, né? Contar a história da banda que a gente gosta, cara. Em nenhum momento a gente virou concorrentes ou competidores ou alguma coisa assim, não. Muito pelo contrário. A gente é muito amigo. Inclusive, ele teve aqui agora recentemente no Manowar, com o Manowar, fazendo vídeos pro Manowar. A gente se encontrou lá no backstage, que eu tava trabalhando com o Manowar. E, cara, um cara muito legal, cara. Então, óbvio, eu já passei bastante coisa pra ele, né? Ele é um cara muito educado,
Um cara muito educado, ele cara que por mais que você fale para ele que não, ele fica um pé atrás, cara. Então, até agora, o que eu passei de material para ele foi coisas do Angra da época do Edu Falaschi, né? Da época do Rebirth lá, do Temple of Shadows. Não sei se ele me pediu disso. Eu falei, não, cara, eu vou deixar o material lá do André para ele usar, cara, não sei o quê. Pois eu vejo. Deixa eu pegar o que ele não vai usar com certeza, entendeu? Então, não sei. O que ele pediu 90% do que ele me pediu foram materiais dessa época aí, né? Da saída do André pra frente, né? Do Edu Falaschi lá, do Aquiles e tal. Então, que eu mandei pra ele. Mas, cara, pra mim ele tem total meu apoio. E, inclusive, algumas entrevistas eu vou editar pra ele, que estão em português, né? Ele entende, tá tentando falar português, tá aprendendo a falar português, tá falando muito bem, inclusive. E pretendo ajudar ele. Eu falei pra ele, cara, que eu puder te ajudar. E ele falou, cara, eu preciso achar certos ganchos pro meu documentário e eu preciso achar nessas entrevistas. E, cara, eu tô ajudando ele, porque, como, né, eu falo português, ele não tanto, então acaba ajudando um pouco mais e dou os trechos já cortados para ele já do que ele precisa lá. Então, nós estamos se ajudando aí, cara. Não tem nenhum tipo de rivalidade e, com certeza, o que ele precisar de mim, eu tô aqui para ajudar ele sempre. Para finalizar, Anderson, todo mundo sabe que no documentário do André Matos a gente tem as ausências do Luiz Mariucci, do Ricardo Confessori e também o Toninho Pirani, que foi alguém que não quis dar o seu depoimento. Eu assisti a segunda parte do documentário e digo que ela tá ótima. Mesmo sem essas participações, acredito que seriam bons acréscimos, mas é um documentário sobre a vida do André Matos e nisso essa segunda parte ela tira a nota 10. O documentário do Angels Cry é um pouco diferente, porque o foco não é a vida do André Matos. Né? O documentário sobre o Angels Cry é um documentário sobre um disco do Angra. E, tudo bem, o Ricardo não fazia parte do Angra nessa época, ele entra um pouco depois, né? Mas ele já participa do lançamento. O Luiz está na banda desde o começo e o Toninho, meu Deus do céu, ele é fundamental desde o embrião do Angra. Quanta falta eles fazem para esse documentário do Angels Cry e qual foi o trabalho que você teve para deixar esse documentário bom de forma que a gente sinta o mínimo possível essas ausências? Bom, o Luiz, cara, o André falava muito do Luiz, né? Na entrevista do André tem muitas falas de coisas que o Luiz contribuiu, né? Por exemplo, na Carry On. A Carry On é uma música que, quando ele apresentou pra banda, o Luiz foi o primeiro a falar, isso aí é sucesso, cara. Isso aí vai estourar. E isso a gente, obviamente, deixou no documentário. E eu tinha, só pra te dar um exemplo, eu tinha o Luiz falando isso, né? Então, assim, faz a falta ele falar? Seria legal ele falar, pô, eu que falei pro André que isso aí ia ser legal pra caramba? Ia ser legal pra caramba. Eu, sinto muita falta disso, de verdade. Mas a gente tem o André falando também, entendeu? Então tem o negócio do tapping que deu origem para né? Do Baião, que tem o Luiz contando que ele chegou com esse tapping e não sei o que, mostrou pros caras. Mas também tem o Rafael falando, olha, pô, o Luiz chegou com tapping, tal, não sei o que, assim. Seria muito mais legal a versão do Luiz contando? Claro, obviamente que ia ser muito mais legal, né? Mas não foi possível, mas a gente não deixou de colocar isso, porque o Rafael falou também. Então, isso, acho que 90% das coisas que se dirigiam às linhas de baixo, ou alguma coisa mais específica do Luiz, a gente tinha os outros membros, né, que estão no documentário falando, né? E tem o produtor, e tem o Sacha, e tem outras pessoas comentando sobre também. Pô, aquela linha do Luiz, pô, ele me mostrou uma vez, sabe? Então tem, sabe? A gente não deixou as pessoas órfãos de assunto porque não tem o Luiz, entendeu? É óbvio, cara, que tem coisas que são muito legais que a gente teve que tirar, infelizmente, né? Tipo o solo da Never Understand, né? O solo de baixo que tem na Never Understand, tem um solinho também na Streets of Tomorrow, né? Que o Luiz conta que o produtor, né, abaixou o volume, falou, esse aqui é um bom volume para
para você gravar um solo de baixo. Então, pô, é legal o jeito que ele conta e como o produtor tirou ele, né? De falar, meu, essa altura do campeonato, bicho, você quer... Tipo, o baterista já foi mandado embora, você quer fazer um solo de baixo, mano? Sabe? Tipo, então, essas coisas foram perdidas, né? Obviamente, porque só tava o Luiz e o produtor, né? E o produtor não falou sobre esse solo de baixo. Eu perguntei até pra ele, né? E ele falou que nem lembrava, né? Ele falou, pô, não lembrava que tinha um solo de baixo, né? Então, né? Pô, imagina, o Charlie é um cara que grava todo mundo, entendeu? Então, pô, ele lembrar de uma coisa tão específica assim, acho que não lembrou, né? Mas teria o Luiz, então isso perde. Com relação ao Toninho, cara, o Toninho seria muito interessante para contar como o André se sentia na Alemanha, cara. Porque o André contou, né, como ele se sentia. Mas do ponto de vista de outras pessoas, por conta da briga que já estava acontecendo ali entre ele e o Rafael, né, ter um posicionamento do Toninho era muito importante. Por quê? Porque o Toninho, ele dividiu o quarto com o André, lá na Alemanha, na gravação do Angels Cry. Então, os dois estavam no mesmo quarto. Então, eles conversavam muito, né? Então, qualquer angústia, qualquer coisa ali que o André estivesse sentindo ali, o Toninho era meio um pai pro André, né? Todo mundo fala isso, né? Que ele era meio que um pai. Então, eu acho que ali, no caso ali, a gente perde o Toninho, de saber um lado do André, né? Como ele se sentiu aí quando o Marco foi embora, né? Porque o próprio Marco fala, cara, que não era só o problema ali, pro produtor, não era só o Marco. O problema pro produtor era o Marco, o Rafael e o André. Entendeu? Assim, então o André começou a ficar preocupado também. De, pô, salve-se quem puder, entendeu? Pô, mandou o baterista embora, manda o vocal, manda o guitarra, mano. Diz que os únicos que estavam mesmo preparados para gravar lá era o Luiz e o Batera, né? E o Kiko, né? E o Batera, que foi chamado depois, né? Esses eram os três caras que salvaram o disco, né? O Alex e o Kiko, né? Que eram pro produtor, pro Charlie, ele fala, inclusive no documentário, nesse documentário ele fala, cara, que o cara mais preparado para gravar era o Kiko. E, cara, ele tava pronto para gravar, né? Era um cara que tava pleno. Que chegava lá, em nenhum momento se abalou com nada. Entendeu? Um cara extremamente... Já era profissional lá com 21 anos já. Entendeu? Então, eu acho que o Toninho falta porque é um cara que não estava na banda e estava lá. Entendeu? E também chegou na mesma esperança que a banda fosse gravar o disco. Que a banda era aquela. Que o estilo que ele defendia era aquele. Entendeu? Então, não tem esse ponto de vista de uma pessoa de fora da banda, né? Dos integrantes, dos músicos, cara, que tava do lado da banda, né? Cara, eu acho que é isso que perde, né? É isso que perde, principalmente essas conversas que ele poderia ter tido com o André ali no quarto ali e tudo mais, e todos que dividiram um quarto com o André sempre tiveram histórias magníficas contadas pra gente, né? Todo mundo que dividiu quarto em turnê ou em qualquer outra situação com o André, diz que o André, como o André era na noite, né, da madrugada, ele ficava lá batendo papo, né? Então você ouvia muito sobre a vida do André, sobre as coisas que ele pensava ali, né, no mesmo quarto que ele. Então, eu acho que isso que perde. Mas, meu, infelizmente, a história em si não foi... Felizmente, a história em si foi contada, cara, em detalhes, né, os problemas que tiveram, como o disco nasceu e como ele foi lançado e o que ele se tornou depois, né? Então é importante a gente falar também para as pessoas até hoje, né, que falam que o disco, né, tem lojista, a gente pegou entrevista de lojista, que o disco ficou fora de catálogo durante anos, né, o Angels Cry, e que, cara, se cobrava uma nota pelas versões originais dos discos, né? Então, cara, muito legal, você ouviu o pós também, né, o que o disco causou, né, depois do seu lançamento. Então, o documentário completo, cara. Muito bom. Anderson, acho que é isso. Acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre o que o público pode esperar. O documentário do Angels Cry tá aí, vai ser lançado agora, dia 3 de novembro. Já tem horário para exibição ou não? Sim, então, vou contar aqui em primeira mão para vocês. Opa. O lançamento é dia 3 de novembro, né, o lançamento do Angels Cry, né, e a gente vai fazer 4 exibições. Então a gente vai fazer uma pré-exibição, né,
como todo filme, né? O lançamento às vezes é numa sexta, né? E foi uma pré-estreia na quinta. Então a gente vai ter um dia antes, no dia 2, até porque, por alguns motivos, até para fazer essa pré-exibição e causar um barulho para as pessoas poderem assistir no dia 3, né? Então quem já assistiu fala, pô, cara, tem que assistir, tá, não sei o que lá. Então a gente vai fazer no dia 2, às 4 horas da tarde, horário do Brasil. No dia 2, que é um feriado, né? Então todo mundo vai estar em casa, pega a pipoca para assistir. Tem que ser membro lá do nosso canal, Fairy Tail. Então vai ser no dia 2, às 4 horas da tarde. A gente vai exibir no dia 3, que é o lançamento do Angels Cry, às 10 horas da manhã, para ter o pessoal de fora do Brasil também poder assistir num horário bacana para eles também. Então vai ter uma exibição às 10 da manhã. E uma exibição de novo às 4 da tarde. Por que esse horário, né? Você vai porque no dia 2 é o lançamento do disco do Angra, né? Então muita gente vai no show aqui em São Paulo de lançamento. Então a gente preferiu colocar, não conflitar com o horário do show, né? Então, e todo mundo vai estar querendo ouvir o disco. Então a gente vai fazer essas 2 exibições no dia 3 e vamos fazer uma exibição extra no dia 4. Que é o sábado, né? Dia 4 é sábado. No sábado, às 7 horas da noite, que vai ser a última exibição. Então, serão essas 4 exibições, né? Uma na pré-estreia, 2 no dia do lançamento mesmo, do Angels Cry, e um dia depois. Então, as pessoas podem se organizar aí para esses 4 horários. A gente deu 4 opções de horários, né? Até para pessoa que mora fora. Da outra vez a gente exibiu o filme também só para membros. Foi, se não me engano, 8 ou 9 horas da noite. Muita gente de fora do país reclamou, porque, eu sou membro, mas você exibiu, eles são, aqui é 1 da manhã, cara, tem que trabalhar no outro dia, tal, não sei o quê. Então, muita gente reclamou. Tem um filho pequeno, não posso ligar a TV, não sei o quê. Então, muita gente reclamou, cara. Então, a gente quis fazer um especial pro pessoal que mora fora, que tem um horário, né? Até no Japão é 10 da noite, então é um horário ok para o japonês poder assistir. Então, a gente vai estar com o filme aí nesses horários. Aí, se você quiser colocar depois aqui na descrição para a galera, eu te passo aí os horários certinhos. E não se esquece, já digita aí no YouTube André Matos, o maestro do rock documentary. Se inscreve lá, vira membro e só fica aguardando semana que vem para você assistir esse documentário do Angels Cry. Foi nossa entrevista com o Anderson Perini, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem um like, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membro aqui também do canal, para obter também as vantagens que o canal oferece. Beleza? Até a próxima entrevista e falou!